Olá, investidores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso Panorama Matinal. Aqui você fica sabendo tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo, questões que impactam os seus investimentos e, é claro, a cotação das suas commodities, sejam elas soja, milho ou trigo. E por falar em milho e soja, pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui como é que ficou aí o progresso das lavouras nos Estados Unidos. Então, ontem, como vocês sabem, é publicado o Crop Conditions lá nos Estados Unidos, né? E a gente tem aí basicamente a evolução do milho na tela. Atual, 36% contra 27% da semana passada. Pessoal, comentei com vocês nos vídeos que as chuvas recentes poderiam atrasar o plantio, mas eu confesso que eu não esperava um atraso tão grande assim, tá? Podem ver que comparado ao ano passado a gente ficou aí com a diferença de 6%. Complicadinho, né? O mercado também aqui esperava um pouco mais, tá? De evolução aqui, cerca de 10% a mais. Veio um pouquinho a menos, né? Mas milho aí, 36% no momento. E a gente tem emergido já 12% contra 10% do ano passado. No milho aqui cabe uma ressalva, tá, pessoal? A princípio, a gente deve ter um clima aí que dificulte o plantio nessa semana também, que deve alongar esse atraso, né? O que gera uma preocupação, porque lá é o seguinte, até dia 15 comentam que os milhos plantados até essa data acabam produzindo bem, né? E após isso acaba já dando uma preocupada. E nesses estados que estão mais devagar ainda, é possível ainda haver a troca de cultura, né? Entre soja e milho. E o que eu quero dizer com isso? Que dependendo de como for os trabalhos aí dessa semana, questão de atraso e tudo mais, claro que de agora para até o dia 15 ainda tem um tempo hábil aí, eles plantam realmente muito rápido, né? Então, se o tempo colaborar, eles conseguem deixar de acordo aí o plantio. Mas caso isso não aconteça, a gente pode ver uma mudança de cultura, tá? Do milho para a soja. Hoje, a diferença entre elas tá de 2,5 a favor da soja, no caso, né? Então, é um pouco mais atrativo em termos de preço. Porém, do outro lado, a gente tem o trigo também segurando aí as cotações do milho para cima, né? A gente viu o trigo romper. A hora que a gente chegar nos gráficos, eu comento mais sobre o trigo. Mas o ponto é que ele fez um movimento de alta bem bonito e trigo subindo acaba puxando o milho e deixa essa relação um pouco mais estável, né? Nesses 2,5%. Mas enfim, o que a gente tem é isso então. Relatório de milho teve um avanço. Não foi um avanço tão esperado quanto o mercado, mas ainda assim tivemos aí 36% plantado, né? Para a soja, pessoal, a gente teve saindo de 18% para 25% contra 30% do ano passado, tá? Então, soja também ficou abaixo, evoluiu menos. E do que já foi plantado, a gente tem atualmente 9% emergido contra 7% do ano passado, tá? Sobre o trigo, pessoal, vamos lá comentar agora sobre ele, né? Então a gente viu que ele fez um movimento bem interessante, deixou para trás aquela linha de tendência do canal de baixa, né, que veio formado lá desde 2022, maio de 2022. Então deixou para trás, movimento bem interessante, na ponta positiva. A gente tem algumas questões relacionadas aí à Rússia, basicamente lá o clima a princípio deve ser realmente mais quente e mais seco, isso prejudica o desenvolvimento do trigo e já se fala em uma possível quebra de 2, 3 milhões de toneladas para o trigo russo e isso pode impactar também na quantidade fornecida para a exportação. Que vai dando sustentação aos preços do trigo aqui na Bolsa de Chicago, tá? Então a gente tem um movimento bem interessante aqui. Essa puxada também que a gente viu no trigo pode ser acionamento de stops. É interessante comentar que, olhando graficamente para quem faz especulação, sempre que batia em cima ele caía, né? Batia em cima e caía, então isso vai gerando uma região onde as pessoas vão fazendo vendas e quando rompeu ali gera uma região onde há basicamente arrependimento, né? Então vai gerando um movimento de stops, ou seja, pessoas que estavam vendidas têm que recomprar sua posição e acabam jogando o preço um pouco mais para cima, né? Mas além disso a gente tem também essa questão voltada aí para o fundamento do trigo, né?
e tá bonito, continua subindo, conseguiu aí vencer a região dos 6,40, inclusive está testando ela basicamente agora, né? Rompeu ontem e voltou para testar hoje, mas a gente tem aí um movimento bem legal para o trigo e a princípio ele tende a vir buscar aqui em cima na região dos 7,56, tá, pessoal? Então, o trigo ainda tem bastante a subir e, de novo, o trigo subindo acaba dando sustentação aos preços do milho também. Sobre as outras commodities, ontem a gente teve aí uma alta para o petróleo, que subiu 0,79%. A princípio, as coisas lá no Oriente Médio elas tinham dado uma esfriada, porém a gente teve aí mais um ataque do Hamas, né? Mais perto do final de semana. E a princípio não vai ter cessar-fogo não, né? Israel deve ir para cima mesmo, buscando aí atingir o seu objetivo de acabar com este grupo terrorista. Então a gente pode ver aqui o petróleo se sustentando nessas regiões de preço, quem sabe até voltando a subir um pouco, né? Hoje o que a gente tem, ignorando toda a parte de noticiário, graficamente apenas, dando uma olhada técnica aqui nessa commodity, é um movimento de baixa, tá, pessoal? Então a gente tem aqui um movimento claro de baixa no curto prazo, fez um belo de um pivô de baixa, atingiu o primeiro alvo já no 78,57, a gente traçou junto isso em vídeos passados, e o próximo alvo está lá em 74,57, tá? Então, a princípio, a gente não tem uma reversão aqui dessa tendência de queda no curto prazo. Mas, é claro, novamente, volto a dizer que se tiver alguma coisa que bote mais lenha na fogueira lá no Oriente Médio, a parte gráfica pode ficar para trás facilmente, tá, pessoal? A gente pode ver aqui uma barra gigantesca de alta, como foi aqui em movimentos passados, né? Então, isso tudo vai depender realmente aí de como é que vão as coisas na geopolítica mundial. O óleo de palma, pessoal, fez mínima lá no nosso ponto, tá? Foi em 3.800 basicamente. Mínima 3.801, tá? A gente tinha marcado 3.802, então praticamente no olho da mosca. E desde então voltou a subir, tá? De lá para cá já subiu bastante e hoje fechou com uma alta de 1,76%. A princípio, esse mercado conseguiria fazer algum tipo de retração aqui, até na casa ali dos 4.000 e 4.010, mais ou menos, ou 4.000 redondo, né? Que é um número psicológico. O óleo de soja também vem marcando um fundo a princípio. Ontem subiu 1,76%, hoje já sobe mais 0,68% e no momento testa aí a sua região de resistência bem importante, né? Nesses 44,20 aí. Soja em grão subiu mais uma vez ontem, forte esse movimento da soja aqui, hein? 2,78% de alta para o grão, pessoal. Uma forte alta mesmo, bem interessante. Conseguiu deixar para trás aquela região que a gente comentava há tanto tempo, né? Dos 11,80 aos 12 lá. Tinha um suportezinho aqui na região uma resistência, desculpa, na região dos 12,20 mais ou menos, 12,26. Conseguiu deixar para trás também. E ontem aí acabou atingindo patamares bem interessantes que não fazia desde janeiro, tá? Então bem legal esse movimento da soja. E agora o que a gente tem pela frente aqui, né? Em 12,60 eu acredito que é um ponto bem relevante aqui para a soja, onde brigou bastante, né? A gente vê aqui no passado, ó, como ficou truncado aqui nesse ponto, né? Então, na subida, a gente tem ali uma resistência também relevante para o preço da soja. Caso consiga romper ali, aí o movimento fica ainda mais interessante na ponta altista e a gente pode ver a evolução dos preços, quem sabe até lá na casa dos 13,50 mais ou menos. Dólares por bushel, tá? Farelo de soja continua também, né? Fez uma alta bem interessante e vocês podem ver a similaridade entre o movimento do farelo e do grão. Então dá para se dizer que o derivado da soja que acabou puxando o grão aqui, né? E a gente viu ontem mais uma alta aí de 4,14% no farelo de soja. Cara, é muita coisa mesmo. Detalhe que 2 pregões atrás tinha feito mais uma alta de 4,56, né? Então, bem legal. Mais 2, a gente tem aqui praticamente 10, 11% de alta em 3 dias aqui no mercado de farelo de soja, tá? Inclusive também, a gente tinha traçado alvos lá atrás, né? E atingiu aí as projeções, né? Todas elas.
enroscou primeiro aqui, na primeira, né? Vejam que interessante. E já buscou lá até a terceira projeção na casa dos 388 dólares por tonelada curta. Nesse momento aqui, o mercado está em cima de uma região também de resistência. Trigo já comentamos. E temos aqui o milho, que também vem na carona do trigo, né? E das demais commodities aí. Também atingiu o seu objetivo. Hoje, inclusive, no pregão noturno, lá em Chicago, atingiu aquele objetivo que a gente traçou faz bastante tempo, na casa dos 4 dólares e 71 cents por bushel. Bem legal, tá? Bem legal. Dependendo de como ficar a barra do dia de hoje, a gente pode ver algum tipo de correção aqui também desse último movimento de alta. Mas, pessoal, é aquele negócio ficou bastante tempo de lado. Todas as commodities estão ganhando tração, todas indo para o mesmo lado. Eu acho que a gente deve ver sim uma correção aqui, qualquer correçãozinha, mas a princípio os mercados devem continuar com o seu fluxo comprador, tá? E para o milho, após romper essa região aqui dos 4,70, lembrando que ele só testou, né? Encostou lá e voltou, mas uma vez rompida, ele tem projeções de alvo lá para casa dos 4,86 e depois na casa dos 4,95, 5 dólares por bushel, mais ou menos. Tá? Aqui no Brasil, ontem a gente teve um movimento altista forte para o nosso contrato maio de milho, na B3, né? Subiu 1,91%. Bem legal também o movimento aqui e vem seguindo basicamente o exterior, pelo menos ontem, né? Nos outros dias acabou não acompanhando, mas ontem sim acabou subindo junto. Dólar contra as principais moedas do mundo, a gente teve aí ontem um movimento estável, né? Fechou basicamente um 0 a 0 e hoje sobe 0,1%. Mercado de dólar que chegou aqui na sua região de suporte também, né? E a princípio respeitou essa região, né? Dos 105 mil pontos aqui. Para o S&P 500, ontem a gente teve uma alta de 1,3%. Novamente, tá, pessoal? Traçado também em vídeo aqui, já atingiu o primeiro alvo. Então, bem interessante, né? Provavelmente aqui o mercado vem em busca lá da sua máxima histórica, tá? A mesma coisa vale para a Nasdaq. Nasdaq também vem em busca da sua máxima histórica, corrigiu, até que fez um movimento de correção interessante, né? Perante tudo que subiu, é um movimento de correção até que pequeno, né, pessoal? Pequeno mesmo. Vamos ver aqui se chegou a dar alguma retração de Fibo. Mas a princípio o mercado vem forte lá e vem para buscar a máxima do ano mesmo. Ele nem chegou a pegar a primeira retração de Fibo aqui, tá? De 382. Então, isso mostra realmente uma força muito grande aqui do mercado americano. E como eu comentei, assim como o S&P 500 tende a vir em busca aqui da máxima histórica na casa dos 450 pontos. Nosso Ibovespa ontem chegou, está operando em alta, um movimento interessante. A gente tinha minério de ferro subindo, Vale abriu o mercado subindo também, mas não conseguiu sustentar a sua alta, tá? A gente teve aí o Ibovespa fechando estável, basicamente no 0 a 0. E para hoje, pessoal, o que a gente tem hoje, né? Bom, hoje a gente tem Ásia e Pacífico da seguinte configuração. Xangai sobe 0,22%. A gente tem Hang Seng, que é a parte de Hong Kong, né? A bolsa de Hong Kong caindo 0,53%. E demais altas aí bem interessantes, né? Japão subindo 1,47%, Coreia do Sul 2,16% e Austrália 1,44%. Quem sobe também é a Europa. Europa toda em alta no dia de hoje. Temos aí o Eurostoxx 50 subindo 0,44% e destaque de alta para a Inglaterra, né, que sobe 1,02%. Mas no geral todas elas sobem consideravelmente bem. Na parte de futuros dos Estados Unidos, a gente tem S&P 500 estável e Nasdaq com uma queda de 0,23%. Dólar contra as principais moedas do mundo sobe 0,15%. E também temos um dólar mais forte contra moedas de países emergentes. Para commodities não agrícolas, hoje a gente tem minério de ferro no 0 a 0 e o petróleo com uma leve queda de 0,24%. Na parte de agenda, pessoal, temos nada de relevante, tá? Nada mesmo. Tem um discurso aqui do Khashoggi, meio-dia e meio. Isso aqui pode trazer algum tipo de volatilidade, tá? Por conta dessas questões aí dos dados de emprego dos Estados Unidos
virem mais fracos, vamos ver aí se ele fala de alguma possibilidade de corte na taxa de juros para frente.